Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos para mais algumas informações sobre pedido de liberdade provisória, prisão preventiva. Não confunda a liberdade provisória, pedido de liberdade provisória com relaxamento da prisão em flagrante, que eu já disse para vocês. Relaxamento da prisão em flagrante se dá nos casos em que a prisão em flagrante é ilegal. Liberdade provisória se dá quando a prisão em flagrante foi legal, está tudo em ordem, as formalidades foram observadas, mas não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E tem um outro instituto que, por favor, não confundam, que é o livramento condicional. Livramento condicional é um instituto da execução penal, cujos requisitos estão no artigo 83 do Código Penal. A pessoa já cumpriu parte da pena, ela já faz jus, ela já tem o direito de ser colocada em liberdade e ficar em liberdade desde que cumpra algumas condições. Por isso, livramento condicional. Não confundam estes institutos, tá bom? Livramento condicional pode ser que caia também na prova da OAB, mas insisto, é um outro instituto, estamos na fase de execução. Outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem, lembrassem e entendessem é que existem crimes que são inafiançáveis. Mesmo para os crimes inafiançáveis, cabe liberdade provisória. Não se esqueça disso. Por quê? Porque não cabe uma prisão preventiva direta por força de lei. O juiz tem que analisar se estão presentes os requisitos que determinam a segregação, a prisão cautelar. Então vejam vocês, quais são os crimes inafiançáveis? Os crimes inafiançáveis são o racismo, os crimes hediondos e equiparados. Você se lembra quais são os equiparados? TTT, tráfico, tortura e terrorismo. E os crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Lembra-se disso? Então, racismo, hediondos, mais os equiparados. Você lembra quais são os equiparados? TTT, tráfico, tortura e terrorismo. E a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Amiguinhos, para esses crimes que são inafiançáveis, também cabe liberdade provisória, não cabe fiança. Então você não vai entrar com pedido de liberdade provisória com fiança, você vai entrar com pedido de liberdade provisória. Professor, isso é injusto, porque vamos supor, a pessoa praticou um crime de porte de arma, que é afiançável. A pessoa ela vai ser colocada em liberdade, só que ela vai ter que pagar fiança. Agora, se a pessoa pratica um crime de tortura, ela é colocada em liberdade sem pagar nada. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Só que tem uma coisa. Por que a fiança é melhor? A fiança, o crime afiançável ainda é melhor pelo seguinte. Vamos supor que a pessoa tenha sido presa numa sexta-feira. A pessoa foi presa sexta-feira por um crime de tortura, ou um crime de tráfico de drogas. Vai caber liberdade provisória? Cabe. É afiançável? Não. Muito bem, a pessoa praticou esse crime, não é afiançável. Ela é lavrado o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante é comunicado para o juiz. O juiz tem um prazo de 24 horas para decidir. E o delegado tem um prazo de 24 horas para terminar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então imagine, a pessoa ficou presa 24 horas até a lavratura do auto de prisão em flagrante, ficou presa mais 24 horas esperando que o juiz decidisse, e até que a ordem do juiz, com alvará de soltura, chegue onde a pessoa está presa, pode demorar mais algumas horas. Deu para entender que a pessoa vai ficar presa pelo menos 2, 3 dias? Agora, nos crimes que cabe fiança, a pessoa paga fiança, ela não vai para a prisão em nenhum momento. Deu para entender que ainda assim a fiança tem um benefício, traz um benefício para a pessoa quando o crime é afiançável? Muito bem. No pedido de liberdade provisória, você vai fazer um pedido subsidiário, porque você vai pedir a liberdade provisória. Caso entenda necessário, você vai pedir para que o juiz arbitre fiança. E caso ele entenda que seja aplicado uma medida cautelar diversa da prisão. Então, o que você quer? Que o seu cliente seja liberto, fique livre sem nenhum embaraço para a sua liberdade. Então, você pede a liberdade provisória. Porém,
Caso entenda necessário, caso o juiz entenda necessário, você diz para ele arbitrar fiança ou uma outra medida cautelar diversa da prisão. Certo? Como nós estamos diante de um pedido, é um pedido de liberdade provisória, você chama o seu cliente de requerente. Você não vai chamar de recorrente, porque você não está recorrendo, não é um recurso. Você não vai chamá-lo de réu, você vai chamá-lo de requerente, porque ele está requerendo algo. A peça pedido de liberdade provisória é uma peça relativamente simples. Ela é uma peça relativamente simples, por quê? Porque ela, comparada a memoriais finais e apelação, que são as peças preferidas da OAB, ela tem menos, ela é menor e ela tem menos institutos para você enfrentar. No caso de memoriais finais, apelação, você tem que enfrentar o mérito, preliminares, você vai ter que enfrentar questões relacionadas à pena da pessoa. Por isso que são as peças preferidas do examinador da OAB. Aqui no pedido de liberdade provisória, ao contrário, aqui você só vai ter que enfrentar uma questão. Qual é? Que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Imagina, olha o que eu estou falando. Se você entendeu muito bem essa aula e não estudou mais nada e cair uma peça dessa, você já vai matar, porque você não precisa saber de mais nada do direito penal, do direito processual penal. O que você precisa saber, quais são os requisitos para a prisão preventiva e sabendo dos requisitos da prisão preventiva, dizer que estão ausentes tais requisitos, por isso que você pleiteia a liberdade do seu cliente. Gente, eu não dei ideia não, hein? Pelo amor de Deus, não vai assistir só essa aula, não estudar mais nada e achar que vai dar para passar aqui. Não dá, não passa, hein? Pelo amor de Deus. Tá? Muito bem, o que deve constar na peça, nessa peça que nós vamos formular aqui? Primeiro, endereçamento. Gente, toda peça tem que ter endereçamento. Então você tem que saber como formular o endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, vara criminal da comarca de tracinho. Você tem que lembrar isso. Por quê? Porque você não pode perder tempo na hora da prova, que às vezes não dá tempo, pensando, como que faz mesmo o endereçamento? Endereçamento você tem que saber como se faz. Nome do cliente e número do inquérito. Você tem que colocar o nome do cliente, e isso se o problema te der. Se o problema falar que o seu cliente chama X, não vai chamá-lo de Xavier, tá bom? Se colocou o nome do seu cliente de A, não vai colocar o nome dele de André, simplesmente porque você acha que é assim. O que você vai fazer? Você vai colocar o nome do seu cliente que te derem. Também não vai inventar sobrenome, pelo amor de Deus, amiguinho. A introdução ou preâmbulo, que é aquilo a que você vai qualificar o seu cliente e dizer por que é que você está com aquela peça, é onde você dá um nome à peça, nome, a qualificação, nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, naturalidade, data de nascimento, profissão, endereço. E vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com o fundamento aí que você vai colocar o fundamento. Esse preâmbulo existe em toda a peça também. Isso aqui é algo que você tem que saber fazer. Você já vai para a prova sabendo fazer. Por quê? Porque aí você não vai perder tempo. Você vai ter a parte dos fatos, onde você vai contar o problema. A impossibilidade da decretação da prisão preventiva, você vai abrir um tópico e vai falar por que não cabe a prisão preventiva naquele caso. Você vai demonstrar que estão ausentes os requisitos. O pedido, que é um pedido fácil de ser formulado, ele não é muito complexo, você só vai querer a liberdade porque estão ausentes os requisitos. Aí você vai pedir com educação, porque você é um mocinho, uma mocinha educada, você vai dizer termos em que pede deferimento. Você vai colocar o local, a data, advogado e OAB. Daquele jeitinho que você já sabe aí, tem modelo nas peças. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar, para dissecar um pouquinho mais e aprender a fazer essa peça pedido de liberdade provisória.